Então tá bom. Não vai fazer as 3, não? Ah, tá. Sim, claro, claro. É que eu fiquei tão empolgado com essa pergunta. Então, é da Bibiana. Tá. Bibiana da USP. Não está aqui, acho que deve ter saído já. Bom, a pergunta é a seguinte. Com relação ao movimento de inserção ou resistência dos jovens na sociedade de consumo, você acredita que as motivações desses jovens variam de acordo com a classe social a qual pertencem? Há uma relação entre o tipo de movimento e a percepção de valores desses jovens inseridos em determinada classe? É Bibiana. E a última pergunta, do Túlio. Está ali. Isso. O consumo de bens e marcas como produção de sentido, representação e estilo de vida não torna o jovem passivo no sentido revolucionário? Já que para ser um, entre aspas, personagem, basta comprar bens característicos de um padrão? Qual o sentido revolucionário em consumir individualidades massificadas? Bom, vou fazer uma síntese aqui. Primeiro, deixa eu só fazer uma pequena justificativa. Essas minhas saídas têm a ver com idade versus espírito de juventude, tá? Eu tomo um diurético de manhã para pressão, porque a idade é triste, gente, agora lembra. E aí, cada água que entra, eu tenho que dar um jeito rápido. Eu já tinha avisado a Carmen que eu tenho que fazer essas faltas de educação no meio da fala dos outros. A pessoa está no meio da explicação, eu saio correndo. Hoje ainda pude avisar, mas só para explicar que é isso, tá? São súbitos desaparecimentos, me fazem, às vezes, fazer com cada vergonha. Eu paro no meio da ponte, paro no meio do engarrafamento, tá? Os alunos fazem trabalho de campo comigo, já estão acostumados, invado a casa dos outros, enfim, tá? É triste, é triste. Muito bem. Dito isso, explicando minhas saídas súbitas, vou começar com a pergunta da Isabel. A pergunta é ótima. Essa pergunta, eu nunca pensei nela assim, mas eu acho assim. Eu acho que eu vou começar pelo Túlio e voltar para você, porque eu acho que tem a ver a ideia da... Porque eu acho que o problema girou em torno dessa questão da revolução. Eu acho que essa... Por que eu acho que ofusca? Porque eu acho que você... Bom, enfim... Você tem uma construção histórica acerca da juventude que interessa a alguns sujeitos, eu acho, num certo momento. Eu não tenho dúvida que a música é o eixo central de juventude. E indo pela pergunta da Bibiana também, o Mohan tem um argumento que eu gosto muito e me faz pensar muito. O Mohan vai falar que quando você tem essa pedocratização, a partir dos anos 60, isso você cria uma... Ele vai usar uma expressão quando... pelo menos na tradução que eu tenho, que é aquela tradução da forense, não está assim. Mas eu já li em outros lugares aparecendo assim, mas não está assim. Eu vou falar como eu li em outros lugares. Depois eu vou juntar as 3 perguntas, tá? O Mohan fala que há um alinhamento geracional que independe de classe. A luta contra o pai unifica a geração. Um jovem de classe média vai se identificar mais com um jovem de classe baixa do que com a luta contra um operário versus patrão. Ele tem esse argumento. Eu já li gente falando que cria-se uma classe de jovens. Eu não li isso assim, tá? Não, pelo menos eu não li o original, não posso dizer que ele não falou isso, mas na versão da tradução da forense, ele não está falando exatamente isso, classe de jovens. Mas, tirando a expressão, eu concordo com o argumento dele. Eu acho que, de certa maneira, aí eu tenho vários argumentos maus, tá? Bem maus. Eu concordo com ele. Se ele está certo no argumento de que há uma valorização de pertencimento geracional que se sobrepõe a um lugar demarcado de classe, jovens se identificam enquanto... Eu acho que a música é fundamental para isso. Mesmo com as diferenças, acho que ela tem um papel alinhavante. Quanto mais isso se propagou e se globalizou, mais forte eu acho isso. Mais fortemente eu acho que você tem um papel unificador via música da geração para fora da questão de classe. Eu acho que, se o Lipovetsky também tem razão no argumento dele, isso foi uma das grandes discussões em sala esse semestre. Se o Lipovetsky tem razão, eu acho que ele tem também. O espírito da sociedade hoje é o espírito de ser jovem, e que não é o jovem moderno. Não está se esperando que o jovem conteste, esse jovem do espírito agora. Está se esperando que ele seja feliz, que ele experimente, que ele seja volátil, que ele seja hedonístico. Está esperando isso dele. Aí quem ganhou foi um outro jovem, não é o de 68. Quem ganhou nesse espírito jovem não é... Porque o jovem de 68 é o jovem do espírito moderno. Aquele que faz o Debord falar que a juventude é um anacronismo. Eu entendo a frase do Debord. Ele diz que no momento que o jovem, ele fala a juventude hoje, ele escreve 67 também.
A juventude hoje é um anacronismo. Quem está dizendo? O jovem, quando entra em cena, ele entra consumista, então ele nega o espírito do tempo moderno. Eu entendo a frase do Debord perfeitamente. Acho uma frase dura, mas eu entendo o que ele quer dizer. Então, o jovem que vence, que chega hoje em dia, não é o jovem moderno, é o jovem pós-moderno. A ideia de juventude, né? Que é que celebra não aquilo que se esperava do jovem na modernidade. Ruptura, né? A contestação, desafiar a ordem, mas não, é o jovem que se adapta, que vive hedonisticamente, que é feliz, que é a palavra-chave do consumismo. Que é feliz, né? Eu sempre falo para os alunos, eu tenho uma pena dos poetas do mal do século, se eles fossem vivos hoje, primeiro que começasse a falar a solidão, essa pantera, dava um Prozac no cara, acabava aquilo, acabava. Pode ter melancolia, não pode ter tristeza. Já vi gente falar, pô, fulano perdeu a mãe, está chorando há 3 meses, chata. É uma coisa, a cobrança da felicidade hoje é um negócio muito violento. Acabou de ter o seminário lá na UFRJ sobre a questão exatamente dessa cobrança, da questão da felicidade mesmo, né? Essa é uma questão, eu acho questão-chave. Eu acho que esse é a ideia de juventude é essa ideia. É a ideia da festa, por isso que fala do abrasileiramento do mundo. Essa ideia da festa, da felicidade, essa ideia de um certo espírito jovem que está associado a esses valores. Esses valores são os que foram ofuscados, num certo sentido, por Maio de 68. No entanto, eu vejo assim, eles são valores que, principalmente para a academia, eles são valores complexos, certo? Assim, eu vejo assim. Então, por exemplo, você tem uma necessidade, não vou falar necessidade, mas você tem um vértice muito forte, principalmente no pensamento acadêmico, da desvalorização do popular, da desvalorização do riso, da festa. Então, nesse sentido, eu acho que quem, de certa maneira, hegemoniza Maio de 68 e ofusca o Woodstock é a construção historiográfica. Essa é a minha leitura. Tá? Eu acho isso, é como eu vejo, eu não sei, estou começando a pensar isso agora. Ao contrário, eu acho que o senso comum, a cultura midiática, ao contrário, elas vão desvalorizar 68. Claro, como figura histórica, não. Como figura histórica tem valor. Mas o espírito do tempo hoje não é de 68. Você não quer o jovem. Ao contrário, eu vejo meus alunos claramente isso, quando eles falam. Ontem mesmo a gente teve uma. Quem está no meu Twitter, ontem vai ver que tem uma briga. Tinha um aluno meu falando para outro: vou te bloquear, você está muito chato, porque você só fala em política. Aí eu falei: gente, mas estamos na beira da eleição, me meti. Deixa o menino falar de política, que ele não pode falar. Ele falou: mas está chato. Esse jovem que fala de política hoje é um chatão. É uma mala. Na concepção dos meninos. Então, se valoriza, mas você não quer. Você valoriza como passado. Mas hoje é descolado do tempo. Hoje ele é um chato, ele é uma permanência meio fora de tempo. Ele é ele é aquela figura meio Che Guevara, meio chatinha, esse sujeito dos anos 60. Assim. Ele é bom historicamente, mas ele não é bom como existência. Como existência, ele ficou deslocado. Então, eu acho que, juntando as perguntas, tá? Eu acho que se você tomar como modelo de revolução o Maio de 68, é impossível você achar que esse jovem hoje é revolucionário. Nesse sentido, não vai ser nunca. Eu acho maldosa essa cobrança. Mas, penso eu, se você vou voltar ao Everardo ontem, a ideia da bricolagem, eu não sei, eu acho o jovem hoje muito revolucionário. No sentido que aí eu vou falar, acho que a Carmen falou uma coisa que eu acho perfeita. Antropólogo gosta das coisas mais esquisitas, eu acho isso mesmo. Sabe? Então, eu gosto das coisas que, para mim, quebram o óbvio, que eu vejo que a pessoa deu uma saída que eu não seria capaz de dar, e eu fico bem. Então, vou dar um exemplo bem simples. Tá? Consumo. Tá? Consumo. Eu acho assim, vou dar 3 exemplos rápidos, assim, para ficar bem claro. Quando você tem uma propaganda, a intenção da propaganda, obviamente, é direcionar uma fala discursiva visando a compra, o consumo. Então, vou pegar uma propaganda simples. Bala House. Tinha uma propaganda da Bala House, que o cara botava bala assim de noite na boca, aí vinha uns pinguins de patins, chegavam perto do cara, dava uma chapuletada na cara dele, ele girava, aí vinha Bala House, frescor. Aquela simbologia ali, o pinguim com o patins e tal, associar velocidade, frescor, eu entendi claramente. Isso vira uma letra de um funk em que o sentido é totalmente retransformado. E eu acho que esse é um exemplo bem simples, tá? Me mostra muito claramente como nem sempre o sentido pretendido vai chegar assim. Então, isso vira um refrão que é bonde sinistro, bonde do mal, quem andar de Nike os pinguins da Bala House. Eu gosto muito disso. O cara não está interessado no frescor, o cara quer a velocidade, o Nike quer
E o pinguim da Bala Hall vem chapuletar o cara. A dimensão da violência que o cara da propaganda não está considerando como importante, para eles é muito importante. Dá outro exemplo que eu gosto de dar, que são bobos, mas é porque eles são muito, muito paradigmáticos para mim. Chomsky veio ao Brasil, uns anos atrás. Inventaram de levar o Chomsky lá na Mangueira. Aí botaram o Chomsky na Mangueira. Tá ótimo, beleza. Cantaram o hino nacional, as crianças. Pô, acabou a parte oficial, as crianças começaram a cantar. Segura o Chomsky, amarra o Chomsky. As crianças começaram a criança. São exemplos que eu acho assim, muito reveladores, que não adianta você forçar o sentido. Eles pegaram aquela palavra esquisita, Chomsky. Sabe, parece exemplo, não sei se estou querendo chegar assim. Porque são exemplos muito evidentes do que eu quero dizer. Eu acho que as pessoas se reinventam. Então, por exemplo, eu chego lá no hip hop, um cara bota a roupa da Oakley, o tênis é da Nike, certo? Mas ele bota o boné ao contrário, ele apaga a marca, a camiseta é uma mensagem anti-publicidade. Ele está mexendo com os sentidos. Não é que nem o uso que o menino do hip hop está fazendo dos símbolos midiáticos de consumo não é individualismo massificado. Isso a minha experiência me mostra. Ao contrário, todo mundo que eu conheço faz uso, todo mundo, a minha pessoa inclusive, jogando com a massificação, os valores associados àquilo e formas de expressão que tem a ver com o que você quer dizer. E isso, no caso da periferia, dos trabalhos que eu faço, aparece muito fortemente. Você tem um jogo muito mais forte de compor, mas você tem que compor. O cara precisa compor. Vou dar um outro exemplo bem significativo. A Carmen tocou na questão da negritude no Brasil. Eu tenho uma amiga que é arquiteta, até mais amiga da minha irmã, da idade dela. É negra, arquiteta, liberal, vive, portanto, de uma renda meio não estável, certo? Vive por trabalho, e ela comprou um carro muito além da sua possibilidade de padrão de vida. E eu lembro, minha irmã ficou horrorizada, falou com ela, pô, você comprou um carro de quase 100 mil reais, está maluco, como é que você vai pagar isso? A gente que é funcionário público, que pode fazer a perder de vista, funcionário público dessa vantagem, faz a perder de vista, não está fazendo. Ela falou, você não sabe o que é ser negra arquiteta no Brasil. Ou eu tenho um carro que mostre que eu sou bem-sucedido, ou ninguém me dá serviço. Perceba, eu estou falando de um exemplo, só um exemplo, que às vezes o uso do objeto ele vai para além do que a gente vai imaginar que seja o valor de status associado. Também é uma questão de resistência. Estou dando alguns exemplos bem assim, eloquentes, eu acho, né? Tem milhões de outros, entendeu? Então, eu acho assim, eu acho que, eu vou seguindo o que a Carmen falou na ótima apresentação dela, eu acho isso, assim, é um revolucionário que pode não parecer grande revolução, mas é um miúdo, assim, é um que vai minando em alguns lugares, que são os sonhadores mesmo. Por isso que eu gostei da frase da Natália. Talvez não dê certo, isso que ela quis dizer, como não deu na década de 60, mas eles estão sonhando também. E por que você vai valorizar aqueles como os grandes sonhadores que estão usando uma estratégia X e não vai valorizar esses em que você tem, poxa, imagina, você hoje tem uma grande hipermídia, é muito universo sígnico, é muito difícil se lidar, né? E aí, voltando para a questão que a Bebiana propôs, sim, apesar de tudo que eu estou falando, achar que geracionalmente você luta menos em termos de classe, teria que ser cega. Não, eu acho que a classe é fundamental. Eu evito falar isso tão frontalmente para não começar aquele rolo marxista, aquela maluquice. Ok? Mas, claro, não tenho dúvida nenhuma. Classe é o maior alargador ou restringidor de campo de possibilidades que tem. Não é uma sociedade de classes, não tem como. Eu não vou dizer que o jogo que eu posso fazer de composição de eu, que tenho salário, né, que vem de uma família de classe média, o jogo, a própria dimensão do projeto, não é isso? A dimensão de como eu vou projetar, projeto é pensado em oposição à ideia de destino, à ideia de acaso. A ideia de projeto, como conduta deliberada, ela só faz sentido quando você pode jogar com isso, quando você tem margem de manobra. Na dimensão da camada popular, muitas vezes, das camadas subalternas, o que vale é o acaso, é a astúcia, você joga com o que dá. Não tenho dúvida que classe. Só que eu acho que, ao mesmo tempo que é uma variável que realmente limita esse jogo de inserção e resistência, ela não é engessadora também. Não sou, aí voltando ao Everardo ontem, eu não vou trabalhar com uma dimensão infraestrutural, que isso determina tudo. Eu acho fundamental, mas não acho que os caras sabem jogar com as coisas da maneira mais fácil. E, por fim, só para finalizar com a questão da música, da expressão, eu acho, sim, acho que
talvez a dimensão ofuscadora de Maio de 68 seja o sonho de quem escreve hoje a história e que foi... Vou fazer um comentário aqui bem triste, mas duro. Tem uma autora argentina que eu gosto muito, Beatriz Sarlo. Mas poucas coisas me entristecem muito do que quando eu leio nas cenas da vida pós-moderna sobre juventude, ela falar que o último movimento jovem de contestação foi o rock dos anos 50. Isso me dá muita tristeza. Embora eu admire muito o pensamento dela. Eu acho que é isso, entendeu? Essa fala dela é essa fala do Maio de 68, entendeu? Quando eu vejo os meninos do funk, do hip-hop, sabe, da música eletrônica, pô, eu acho que eles fazem e acontecem. Tenho, assim, muita inveja deles, mas são outras formas de expressão. Não sei, enfim, tá, é isso, passei. Obrigado, professora Ana. Tem mais perguntas? Bom, tem mais uma pergunta. Deixa eu ver, não tem endereço. Bom, eu acho que é para a professora Ana. As marcas produtos piratas têm uma imensa colaboração para o grupo de hip hop e seus desfiles de marcas? Sim. Sim. Mas vou fazer uma observação rapidinho para terminar. Sim, mas não só. Usa-se muita coisa pirata, o pirata é importante, eles sampleiam as coisas, tem tudo a ver mesmo, mas usar roupa de marca, coisa de marca, é importantíssimo. Eu acho que esse universo não está tão desembaralhado. Mas eu entendo também, assim, porque acho que tem a ver um pouco com esse sujeito desse tempo, né? Isso que eu tô falando. Eu acho que é muito mais, só para terminar, só para deixar claro minha posição, eu acho que é muito mais um jogo do que uma realidade estática. Assim. Usar roupas de marca significa adesão. Não usar significa resistência. Eu acho que os caras pirateiam, mas o cara vai piratear, mas o boné tem que ser de marca, por exemplo. O boné... Num dos meninos que eu entrevisto lá, usa um boné que não seja de marca verdadeira. O boné, que é um objeto muito forte de identidade. Eu só queria fazer um último comentário, ver o que a professora Carmen falou. O último, prometo. Sobre a questão do Giddens. Isso aí é meu terapeuta me perturbando. Meu terapeuta trabalha muito com jovens, sabe? Eu usava muito